Bom, eu vou. O que é que eu vou falar hoje? Eu estava pensando em falar das fórmulas de Frenet, certo? Para o R3. E com isso aqui atrás, mas aí depois eu posso dar uma voltada aqui. Vai ficar uma aula mais inteira, né? Sobre as fórmulas de Frenet. Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho. Então, tudo que a gente fez para o R2, a gente repete para o R3. Chegou alguém na sala, não foi? É a Gabriela. Bom dia, Gabriela. Eu acho que a Débora não vem hoje não, né? Por causa da prova. Ela Bom dia, falou, Andrade. Eu acho que ela disse que não ia participar, não, por causa da prova. eu tava imaginando. Acho que nem precisa, mas porque ela tá demonstrando bastante segurança no que ela tá fazendo, né? Então, mas a gente sempre tem medo de prova, né? A gente passa a vida todinha fazendo prova e não se acostuma, né? É isso mesmo, é natural. Sim, voltando para cá, então, novamente, a gente tem as fórmulas de Frenet, né? Tem o triedro de Frenet aqui, que são os três vetores. No plano, a gente tem o diedro, né? Que é o tangente e o normal. Aí aqui, como a gente está em três dimensões, vai passar para três vetores, né? Que é o tangente, o normal e o binormal. Certo? Aqui, como as coisas são um pouquinho mais... Não sei se é complicado, né? Mas é mais geral, né? Aí você define a curvatura, né? Porque a curvatura no outro, no R2, ele aparece naturalmente como sendo a multiplicação do alfa duas linhas pelo normal, né? Que a gente descobre que o alfa duas linhas está na direção do normal. Então, a gente chama o parâmetro do alfa duas linhas como a curvatura. Então, porque a gente sempre pega uma base ortonormal, né? Sim, quando a gente quer fazer as coisas mais bonitinhas, você pega o tangente, você normaliza ele, ele fica com o comprimento um. Aí você pega o normal. No R2 você faz aquela história de você trocar as coordenadas e trocar um sinal. No R3 isso não funciona. Tá? Então, aqui você tem o T, que é o alfa', é quando a curva está parametrizada pelo comprimento de alfa, você tem essa igualdade, né? Quando a curva não está parametrizada pelo comprimento de alfa, você tem que dividir aqui pela norma para que isso fique com um comprimento unitário, certo? Para que as contas se tornem mais fáceis. Tem como você fazer a conta sem considerar isso unitário, mas, por exemplo, uma das coisas que a gente viu que quando t é unitário, você tem alfa', na realidade funciona se for constante, né? Mas se for unitário em particular, é dessa caráter de ser unitário que você, quando você deriva isso aqui, você ganha que o alfa duas linhas é perpendicular ao alfa'. Então, essa propriedade do alfa duas linhas, né? É, ser perpendicular a t vem do fato de ser unitário.
Então, quando você está trabalhando com curvas não unitárias, não necessariamente esse alfa duas linhas ele vai ser perpendicular, certo? Bom, mas quando isso acontece, quando você tem isso aí, né? Então você sabe que o alfa duas linhas ele está na direção do normal. E quando um vetor está na direção do outro, é porque existe uma constante, eles são linearmente dependentes, né? Então um é múltiplo do outro. Aí a gente chamou esse múltiplo de constante. Aí o matemático, vamos dizer assim, ele olha para esse tipo de propriedade assim, e ele tenta generalizar, tenta copiar isso que deu certo, por exemplo, no R2, e ele tenta abstrair alguma coisa desse conhecimento e trazer para o R3, né? Eu vou voltar aqui atrás, vou pegar uma equação que a gente viu, que é das fórmulas de Frenet lá do curvatura e tal. Cadê? Curvatura. Queria pegar essa aqui logo. Pronto. Quero pegar essas duas fórmulas aqui, ó. Pegar e vou levar para lá. Ah, onde é que eu tava? Pronto, tá aqui. Pronto. Perdi meu desenho, mas eu vou tentar. Mas eu vou até que eu repito, né? Então você tem o tangente, né? E tem o normal, né? E eles são perpendiculares. Então o T', né? Que na realidade é o alfa duas linhas. Então, você sabe que o T' está na direção do normal. Pronto, aí a constante é o que você chama de K. E recebe esse nome porque ele tem um significado, realmente, quando você estuda o significado desse número, ele tem a ver com a curvatura da curva. Então, é natural chamá-lo de curvatura. Agora, se você colocar o módulo aqui, ó, nessa expressão, você bota o módulo aqui e bota o módulo do lado de cá, né? Certo? Isso aqui, o K é um número, né? Então, ele pode sair do módulo do vetor e você fica com o módulo do n. Só que o n é unitário. Tanto tem módulo 1 como o n também tem módulo 1. Nessa situação aqui específica, né? Então, se você observar, o que fica aqui é o T', que na verdade é o alfa duas linhas. E do lado de cá você tem o K. Então, isso que acontece no R2, isso aqui é o que acontece no R2. Como você perde essa questão de você achar o normal aqui de maneira tão fácil quanto é no R2, então quando você chega no R3, você simplesmente pega essa propriedade aqui do R2 e joga no R3 como definição. Pronto.
Certo? Então, isso acontece muito em matemática. Você pega um conceito, né? Vocês vão falar em produto interno, né? Então, por exemplo, a gente tem um produto interno canônico, né? Aquele que normalmente a gente usa, que você pega dois vetores, né? Então, você tem dois vetores. Aí você define o produto interno canônico do R3 como sendo você, você multiplicar a coordenada aqui, né? Assim como a norma, você define como sendo a raiz quadrada do quadrado dessas coordenadas. Beleza, então, isso aqui é o que chama de produto interno canônico. Aí você verifica que esse produto interno canônico, ele satisfaz uma série de propriedades, certo? Pronto, então, aí o que é que o matemático faz? Ele faz as coisas às avessas. Ele pega esse conjunto de propriedades aqui como sendo, de certo modo, assim, axiomas, e diz o seguinte: qualquer objeto, que satisfaça essas propriedades, eu vou chamar de produto interno. Então, tem produto interno dentro da matemática que é umas coisas assim meio que a gente pode chamar de estranhas, certo? Porque o matemático ele generaliza isso. Então, o que ele chama de norma, porque a gente conhece, por exemplo, a gente conhece um módulo, né? Dos números reais. Aí o módulo tem uma série de propriedades, né? É positivo, tem a desigualdade triangular, tal. Então você pega uma coisa que você conhece de maneira simples, verifica que esse objeto ele satisfaz certas propriedades. Aí você generaliza isso dessa maneira. Então você pega essas propriedades assim, qualquer coisa que satisfaça essas propriedades, eu vou chamar de módulo. Pronto. Então, qualquer coisa que satisfaz essas propriedades aqui, eu chamo de produto interno. Certo? Então, o que é feito aqui? Como a curvatura no R2, a conversa todinha só para dizer isso, né? Como a curvatura no R2 satisfaz essa propriedade aqui, então eu vou dizer que no R3, o que é que vai ser a curvatura no R3? É uma coisa que satisfaz isso. Pronto. Eu defini assim. Porque eu verifiquei que no R2 isso é satisfeito. Então, para que eu possa generalizar e essa generalização possa ter coerência com a coisa que eu conheço antes, eu, eu pego uma propriedade ou duas propriedades, no caso aqui é só uma, e digo que o objeto deve satisfazer essa propriedade. Pronto. Porque quando eu generalizo norma, o que é uma norma para mim? Se você for pegar num livro de matemática avançada, ele vai definir norma. Norma é o quê? Norma é um objeto, uma aplicação que satisfaz isso, 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 isso. Pronto. Então, qualquer coisa que satisfizer isso aqui, recebe o nome de norma. Em particular, o nosso querido módulo está incluso nessa categoria. Então, o matemático ele cria uma categoria muito maior de coisas. E aqueles exemplos que se viram como modelos viram somente exemplos. Perguntas? Nenhuma? Então vamos para frente. Então, a gente vai falar das fórmulas de Frenet, né? Para o R3.
A primeira diferença que a gente tem aqui é que a curvatura ela é definida dessa maneira, certo? Ela é definida como... Sim, isso aqui eu apaguei o desenho, mas aí ele mede o comprimento do alfa duas linhas, né? Que é uma coisa natural, né? Que você tem o tangente, você tem o normal e você tem o alfa duas linhas. Certo? Então, o comprimento isso aqui é o comprimento do alfa duas linhas, né? Que é o módulo, né? Então, você está dizendo que o comprimento desse vetor aqui é o que vai medir a curvatura, certo? Quer dizer, se numa curva você tem um T duas linhas muito grande, de certo modo é porque esse T duas linhas está puxando a curva, certo? Então, se você tem um T duas linhas pequenininho, então ele puxa assim pouco a curva, ok? Vamos nós para frente. Beleza. Então, aí tem um exemplo, né, aqui da circunferência, né? Então, eu tenho a circunferência de raio A, né? Ok? Que nesse caso aqui está contida no plano XY. Apesar dela estar no R3, mas como a coordenada aqui do Z é zero, então essa é uma curva, aqui o X, Y e Z, né? Então eu tenho uma curva aqui deitada no plano XY, de raio A, certo? Então se a gente for fazer as contas, que eu não fiz a conta, aí vocês já anotam aí como exercício, né? Eu estou dizendo que essa curvatura é 1 sobre A, que foi a mesma curvatura que a gente achou quando a gente estava considerando só essa parte aqui do círculo, certo? Então, como é que você vai fazer essa conta? Simples, né? Você vai derivar essa curva duas vezes, né? Você vai achar quem é o alfa', derivou uma vez, né? Acha o alfa duas linhas e depois você calcula o módulo do alfa duas linhas, né? Que é a raiz quadrada e tal, certo? Aí é para dar esse valor aqui, certo? Ok? Aí tem um outro exercício aqui, que é do exemplo 3.2, que eu não lembro mais qual é. Vou dar uma olhadinha. Ver se eu acho aqui o livro da Cat. É a página 61. Pronto. Exemplo 3.2, item B. Item B, na outra página.
Acho que não é isso aqui, não. Eu botei 61, mas deve ser porque aqui está na página 112, né? Então deve ser a 61 do livro mesmo, né? Então aqui dividir pela metade. Pronto, item B, né? É esse aqui. Certo, que aqui é o exemplo que eu peguei, né? Ó, eu vou dar um zoom aqui. Né? Tá aqui o exemplo que está é o item A e tem o item B. Que é esse aqui, ó. Que é para vocês calcularem a curvatura também. É o mesmo procedimento, certo? Só que para uma outra curva. Tem essa curva aqui, ó. E vocês acharem a curvatura. Certo? Então vocês dêem uma olhadinha no livro. No PDF é a página 37, né? Aqui também, como é um polinômio, não dá tanto trabalho, certo? É só vocês derivar duas vezes e calcular o módulo. Ok? Alguma pergunta? Bom, tem uma proposição aqui. Você tem uma curva regular, né? O R3, parametrizada pelo comprimento de arco. Significa que o vetor tangente dessa curva tem o módulo do vetor tangente é constante igual a 1. Então, ele diz que isso aqui é um segmento de reta se só se o K é zero. Então, a curvatura ser zero significa que as coisas são retas. Certo? Então, aonde você verifica isso, eu posso ter uma curva que tem, vamos dizer, um pedaço reto. Mas aonde a curvatura for zero, então eu estou tratando com um segmento de reta. Certo? Tem uma demonstração aqui, que aqui tem um se somente se, né? Essa proposição é indo e voltando, né? Tem um se, né? Que é a ida. Então, se alfa é um segmento de reta, né? Então eu vou ter o K igual a zero. E tem a volta, né? Quer dizer, se o K for zero, K de S for zero para todo S que é acrescente aí, é um segmento. Então você começa com a primeira hipótese. Então você tem que alfa é um segmento de reta. Então se alfa é um segmento de reta, ela é uma coisa desse tipo aqui, ó. Segmento de reta é uma coisa que passa por um ponto na direção de um vetor. Certo? Na direção de um vetor. E o S você, dependendo do segmento, se você colocar esse I aqui para ser os reais todo, aí você tem uma reta, né? Agora, se você limitar, para você pegar o segmento 0,1, certo? Então, essa equação aqui, ele vai preencher só o segmento de reta. Então, quem vai dizer o tamanho desse segmento de reta, o tamanho desse segmento de reta é esse intervalo aqui.
certo? Aí ele nem coloca aqui, né? Então ele diz que é um segmento. Então a expressão para reta é isso aqui. É uma coisa linear. Então toda reta, vamos dizer assim, no plano, no espaço, ele tem esse aspecto aqui. É uma equação dele, né? Uma reta que passa no ponto P na direção de um vetor. Então a expressão é essa. Você deixa o P fixo e você vai multiplicando o vetor por números, né? Que você vai tirando, no caso aqui desse intervalo. Então, quando esse S percorre todo esse intervalo aqui, que você estipulou, isso desenha um segmento de reta, né? Por exemplo, quando o S é zero aqui, ele vai dar quanto? Vai dar P, né? E se você colocar até 2, por exemplo, aqui, então ele vai multiplicar o V por 2. Então ele vai dar um segmento aqui, na direção do V aqui, que tem o dobro do comprimento de V. Se for só até 1, é só o segmentozinho de 0 até V. Se for 3, tem o triplo, né? Se você pegar os números negativos, né? Pegar um intervalo assim, ó. Então você vai ter um segmento para a banda de cá. Tá entendendo? Bom, então eu tenho um segmento de reta. Então, a proposição diz que se eu tiver um segmento de reta, muita bagunça. Então, nessa parte da proposição, eu estou na parte da ida, né? Eu tenho que concluir que o meu K de S é zero. Mas aí, eu tenho a expressão do alfa, né? O que é que eu faço? Derivei uma vez com relação a S, o P é constante, derivado a zero. E derivado disso aqui com relação a S, só sobra o V. Você deriva de novo, o V é constante. Tanto P, né? Essa história aqui, tanto P quanto V, eles são constantes. A variável, quem é a variável é S. Então, derivei isso aqui novamente com relação a S. Então, como V não depende de S, está zero. Então, velocidade, velocidade não, aceleração, né? Dá zero. Quando você calcula a norma, zerou. Então, essa parte da ida fica mostrada assim. Se alfa é um segmento de reta, então a segunda derivada dá zero, logicamente o módulo, que é a curvatura, dá zero também. Aí vem o reciprocamente, né? Reciprocamente é o quê? Você supõe, agora você tem isso aqui como hipótese. Você tem que isso é zero para todo S. E você quer chegar à conclusão que o alfa é um segmento de reta. Então, a gente tem que o módulo do vetor aceleração, né, do alfa duas linhas, é zero para todo S. Então, se o módulo de uma coisa é zero, logicamente, o vetor é nulo. Então, como eu tenho o alfa duas linhas, né? Então, eu tenho o alfa duas linhas, né? Igual ao vetor nulo, né? Aí, o que é que eu faço? Eu integro isso. Integro aqui, integro aqui. Então, a integral do zero é uma constante, né? Porque, na realidade, quando eu integro o zero, assim, daria um zero, mas a gente sabe que quando a gente está com a integral indefinida, aparece uma constante, né? Certo? Na realidade, melhor assim, a primitiva do zero é uma constante. Pronto. Por quê? Porque se você derivar a constante, vai dar zero. Né? Certo? Então, você junta isso.
você junta isso e forma um vetor. Então, quando você... Está aqui embaixo. Não sei se vai escrever direito. Aqui, a integral do alfa duas linhas, quem é? É o alfa linha. E aqui eu vou ganhar um vetor constante, que vai ser o C1, C2, C3. Certo? Que estamos chamando de V aqui. Um vetor constante. Certo? Que você pode, digamos assim, normalizar, né? Porque essas constantes aqui, na realidade, pode ser qualquer constante. Né? A primitiva do zero aqui pode ser qualquer constante que você coloca aqui. Então, você pode pegar essas constantes de tal forma que o comprimento desse vetor seja 1. Bom, mas não faz tanta diferença, né? Porque aí você tem o alfa', certo? Você tem o alfa', vou colocar aqui o C1, C2, C3. Então, o que é que eu faço? Eu integro de novo. Integro de novo. Essa integral é com relação a quem? Com relação à variável aqui, no caso o S, né? Então, você tem a integral de alfa' ds. Então, você está integrando a derivada, normalmente vai aparecer aqui, vai aparecer o alfa, né? Pronto, aí você vai integrar uma constante. Como é que é a integral de uma constante? Vai aparecer o S, né? Vou colocar aqui em cima, certo? Tem que integrar o C1 ds, certo? Então, como é que é isso? Vai aparecer outra constante aqui. Então, a integral do C1 é C1S. Mais outra constante, né? Vou chamar de P1. Certo? Porque aqui é uma constante, então quando você integra, vai dar uma coisa desse tipo. Aí vai acontecer a mesma coisa para o C2. Você vai encontrar quem? A integral vai ser quem? O C2 de S mais outra constante, P2. E você vai ter também para o C3. Então você junta isso aqui num ponto, né? Coloca o S em evidência. E isso aqui vai formar seu V. Pronto, aí você chega à conclusão que sua curva tem esse aspecto aqui. Logicamente, é uma reta. Perguntas? Deu para entender que é que refaço no outro canto, mais organizado? Tem alguém aí? Não, André, deu para entender. Qualquer coisa a gente revê o vídeo, só para copiar essa parte. Certo? Então, pronto. E essa proposição aqui serve basicamente para provar essa característica das retas, ou seja, se é reta, a curvatura é zero. Se é zero, então, daqui para frente, ele
descarta muito, por exemplo, esse slide aqui, e o K de S é diferente de zero. Por exemplo, ele vai definir o vetor normal, certo? Ó, seja alfa ou como regular, parametrizado pelo comprimento de arco, tal que. Então, ele vai pegar o normal como sendo isso aqui, ó. Então, para definir o normal desse jeito, ele precisa saber que o K de S é diferente de zero para todo S. Né? Então, aquela história. Aqui, eu tenho que o alfa é parametrizado pelo comprimento de arco. Certo? Então, eu tenho o tangente, que é o alfa'. E como está parametrizado pelo comprimento de arco, o módulo do alfa' é 1. Toda vida que o alfa', que o módulo do alfa' é 1, aquela conta que a gente já fez, se o módulo do alfa' é 1, o alfa duas linhas é perpendicular. Pronto. Então, se o módulo do alfa' é 1, o alfa duas linhas é perpendicular. Beleza. O defeito do alfa duas linhas nesse caso é que eu não sei se ele é unitário. Então, como eu quero uma base bonitinha, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso normalizar esse vetor. Certo? Eu preciso pegar o alfa duas linhas. Então, como é que eu transformo um vetor num vetor unitário? Eu divido ele pela norma dele. Quem me ensina isso? A álgebra linear. Então, eu não quero o alfa duas linhas. Eu vou querer o n. Porque eu quero ter uma base bonitinha. Eu quero ter uma base que é ortonormal, né? Então, o t já é unitário, beleza. Eu quero que o meu normal também seja unitário. Aí, um candidato seria o alfa duas linhas. Só que o alfa duas linhas tem um problema. Eu não sei se ele é unitário. Então, para garantir que ele seja unitário, o que é que eu faço? Eu divido ele pela norma dele. Que é o que a gente está chamando de curvatura. Certo? Só que a gente sabe, desde criancinha, que eu não posso dividir por zero. Então, para que eu possa dar essa definição aqui, então eu tenho que ter o meu K maior que zero. Porque o K é definido como um módulo, né? Então, naturalmente, ele é maior ou igual a zero. Só que como eu quero dividir, ele não pode ser zero. Então, essa definição é para quando o K é maior que zero. Certo? Aí, a proposição anterior justifica que essa sua escolha aqui não atrapalha muito. Não atrapalha muito. Porque o que aquela proposição está dizendo que o que fica de fora dessa definição são só os segmentos de reta. Certo? Qualquer outra curva no espaço vai ter essa propriedade aqui do K maior que zero. Certo? As únicas curvas
com K igual a zero são os segmentos de reta. Pronto. Então, aquela proposição serve essencialmente para dizer isso. Para preparar você para essa definição aqui. Então, essa definição aqui, apesar de parecer restritiva, ela é bem ampla no sentido que só deixa de fora os segmentos de reta. Certo? Então, a gente vai definir aqui, está definindo aqui o que seja o vetor normal. Então, a gente tá preparando o triedro de Frenet, certo? Depois vai vir as fórmulas de Frenet. Então, o tangente é a própria derivada, porque por enquanto a gente está considerando que a curva é regular e parametrizada pelo comprimento de arco, comprimento 1. Aí agora você pega o normal, como sendo o alfa duas linhas, dividido pela norma dele. Então você já tem dois vetores. Certo? Então, aqui eu até escrevi aqui, né? Então, o fato desse, eu comentei já, né? Se esse módulo aqui é 1, então alfa duas linhas ortogonal. Então, a ortogonalidade já é garantida. Só não é garantido que ele seja unitário. Para ser unitário, você divide pelo seu módulo. Certo? E esse cara aqui agora passa a ser denominado de vetor normal. Ok? E agora você também tem uma coisa que chama, tem a reta normal, né? Você tem a curva, aí tem o tangente, né? Aí você tem o vetor tangente, que aí na direção que você tem um ponto, né? Então, na direção do vetor tangente, você tem a reta tangente. E aí, se você considerar outro vetor, que é o normal, aí você tem a reta normal. Então, você tem tanto a reta tangente como a reta normal. Certo? Porque qualquer reta é da forma que P, que é o ponto, mas você pega um número real e multiplica por um vetor. Então, se esse vetor for vetor tangente, é a reta tangente. Se esse vetor for vetor normal, é a reta normal. Ok? Beleza, vamos para frente. Pronto. Então, está denotando TDS um vetor unitário. Então, a gente já verificou que esses dois vetores, eles são ortonormais, né? Certo? E você vai ter que o T', né? Logicamente, você tem que o T', quem é o T'? É o alfa duas linhas, né? É só arrumar aquela expressão de outra maneira, né? Só passar o K para o outro lado. Voltando aqui, certo? Vou apagar isso aqui, tá muito bagunçado. Essa expressão que aparece lá é essa expressão aqui do N, certo? Só trocar o alfa duas linhas pelo T' e joga o K para o outro lado. Essa expressão aqui. Certo? Expressão do T' aqui. Que é a primeira expressão do triedro de Frenet. Das fórmulas de Frenet. Pronto, aí agora você define o binormal. Como é que você define o binormal? Você vai para o produto vetorial. Certo? Então você já tem o T, que é unitário
porque a curva é parametrizada pelo comprimento de arco. Aí você colocou o N, né, que é o alfa duas linhas normalizado. Pronto, então mas você está no espaço, você precisa de um terceiro vetor para formar a base. Como é que você faz? Você faz o produto vetorial. O produto vetorial, vocês já estudaram isso, né? Sempre que você for o produto vetorial de dois vetores, o resultado, né? É simbolizado aqui por esse x aqui. Produto vetorial, né? Então, o resultado do produto vetorial entre dois vetores é um vetor que é perpendicular aos dois sujeitos que estão sendo considerados. No caso aqui, o binormal, ele é perpendicular a T e é perpendicular a N. E mais ainda, você vai ganhar pela propriedade do módulo aqui do BDS, porque o módulo do BDS vai ser o módulo desses dois caras aqui, vezes o cosseno do ângulo entre T e S. Como o ângulo entre T e S é 90 graus, acho que é o seno, é o cosseno, não. O cosseno é para o produto interno. Vai dar 1, certo? Então, na verdade, o módulo do B fica o módulo do T vezes o módulo do S. Mas como o módulo do T é 1, o módulo do S é 1, então o módulo do B dá 1 também. Isso tudo vem das propriedades de produto vetorial. Eu não vou detalhar muito aqui. Não sei, talvez até depois eu possa fazer alguma coisa, mas é isso, é basicamente isso. Certo? Então, com essa brincadeira, eu consigo três vetores, certo? Que é o tangente normal e binormal, que são todos unitários e perpendiculares entre si. Ou seja, eu tenho uma base do R3, uma base ortonormal do R3, certo? E normalmente é chamado de referencial, né? O referencial de Frenet. É um termo usado no inglês, no espanhol, né? É uma base ortonormal, certo? Então, esse referencial é assim, você tem a curva. É horrível desenhar esse negócio. Aí você tem o tangente, você tem o normal e tem o binormal. E você, muito livro chama de referencial móvel, porque você imagina, assim, se esse ponto aqui andando e esses três vetores aqui eles vão junto, certo? Eles vão junto. Tem um desenho mais bonitinho na figura aqui, né? Tem o tangente, o normal e o binormal. Então, se esse ponto andar aqui na curva, esses três vetores eles vão acompanhando, certo? Não são os mesmos vetores, né? Porque são outros tangentes, né? Você vai ter o normal para lá e vai ter o binormal aqui, né? Mas essa coisa ela vai andando, certo? Em cada ponto da curva você tem um trio de vetores esse, certo? Que depende de quem? Depende do S, né? Porque cada ponto da curva aqui
Seria a alfa de S, né? Então isso depende, cada ponto depende do S. Então em cada ponto eu tenho um T de S, eu tenho um N de S, eu tenho um B de S. Que aí eu tenho um outro tangente, tenho um outro normal e tenho um outro binormal. Mas essas propriedades aqui, elas se mantêm. As propriedades deles serem unitários, né? E perpendiculares um ao outro, essas propriedades se mantêm. Por causa dessa construção aqui que a gente tem deles. Então você tem o triedro de Frenet construído assim. Ok? Perguntas? Aí a gente vai fazer algumas contas agora, certo? Vai aparecer a torção. O que eu quero chegar é aqui, ó. Certo? Nosso objetivo agora é essas expressões aqui. Certo? Porque eu tenho, vou desenhar novamente aqui, né? Tem o tangente, tá aqui, né? Tem o tangente, tem o normal e tem um binormal. Que é uma base do R3, certo? Então, qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear dessa base. Então, eu vou querer escrever o T' como combinação linear desses vetores. Eu vou escrever o N' e vou escrever o B'. Então, como isso aqui é uma base, eu sei que existem constantes, né? A vezes T. Ixi, aí vai ficou estranho. Eu vou botar assim. B vezes N mais C vezes B. Certo? Então, como esses vetores aqui, como os vetores T, N e B é uma base, existem constantes, né? Eu multiplico esses vetores e obtenho esse aqui. Qualquer vetor, peguei um vetor aqui. Tá. Então, essa álgebra linear me garante. Se eu peguei um vetor e isso aqui é uma base, então qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear da base. Então, a pergunta é quem é A, né? Quem é esse B, quem é esse C. Mesma coisa para o N'. Então, vai existir uma constante que eu multiplico T, vai ter outra constante que eu vou multiplicar o N, e vai ter outra constante que eu vou multiplicar o B para obter o N'. Mesma coisa para o B'. Eu não sei quem é esse aqui, ó. Não sei quem é que eu vou colocar aqui. Eu sei que a álgebra linear diz que tem um número que dá aqui. Certo? Então, a gente vai fazer essas contas. E aí, o que é que a gente vai descobrir, né? Com nossas contas. A gente vai descobrir que no caso T', vamos dizer, esse A aqui
é zero, né? Então, o t' vai ser o zero vezes o t. Ou seja, ele não tem componente na direção do t. Ele, na realidade, está na direção do normal, né? E o b aqui do n vai ser exatamente o k. E ele também não tem direção, não tem componente na direção do b. Então fica zero vezes b. Aí você escreve de forma simplificada, assim, né? Você não vai escrever o zero, né? Então você diz que o t' tem esse aspecto aqui. Aí você repete para a mesma coisa para o n'. Aí você vai ver a mesma coisa, né? Vai ver que ele tem uma componente na direção do t, na direção do b. Na direção do n não tem, é zero. Certo? E aqui é menos k. E aqui uma constante, que a gente vai chamar de tal, e vai dar o nome para isso aqui de torção. Certo? E a gente vai explicar o que significa essa torção, por que recebe esse nome. E na realidade ele vai dizer como essa coisa se dobra na outra direção, né? Porque a curvatura diz como é que se dobra assim. Só que como eu estou no R3, essa coisa pode ir tipo uma mola para cá, né? Então a torção seria como se essa mola, vamos dizer assim, estaria muito esticada ou que estaria apertada. Não sei se vocês conseguem visualizar. Certo? Então, a curvatura mediria se essa mola é assim muito aberta ou muito fechadinha. E a torção fala se essa mola assim está meio esticada ou se ela está bem apertadinha assim. Certo? Mede na realidade esse afastamento assim nessa direção aqui. Certo? Eu vou explicar isso aí melhor, com mais detalhe. Ok? E aí você vai para o B'. Que aí você descobre que o B' só tem a componente na direção do n, que é exatamente o tal. Certo? Aqui é zero e aqui é zero. Aqui é menos tal, né? Certo? E menos k também. Tá aqui, já botei. Perguntas? Então, o resumo de tudo que a gente fez está nessa página aqui. Certo? Então, primeiro a gente consegue os três vetores, que é chamado triedro de Frenet. E depois a gente pega as derivadas desses vetores. A gente pega a derivada desses vetores, né? E escreve eles nessa base aqui. Na base TNB, né? Que é o tangente normal binormal. Então, por que assim, qual seria a finalidade disso? O cálculo, né? E a descoberta desses valorzinhos aqui, ó. Do K e do tal.
certo? Porque a gente vai ver que isso aí são as propriedades mais importantes para uma curva no espaço. E aí vai ter um outro teorema lá na frente. Aqui tem a questão de se a curvatura... Essa proposição aqui ela é interessante, porque ela diz que quando o tal é zero, para vocês entenderem o significado do tal, né? Então, se o tal é zero, significa que a curva é plana. Certo? Porque a curva permanece aqui assim, ó. Então, vamos dizer assim, a molinha, né? Ela só sobe se o tal for diferente de zero. Aí ele estica para cá. Se o tal for zero, ele fica rodando aqui embaixo, no XY. Certo? Ele tem só curvatura. Aqui, mas aí ele não sobe, né? Ele não se afasta do plano. Eu estou fazendo isso no plano XY, mas isso vale com relação a qualquer plano, né? Você pode pegar um plano assim inclinado e você pode ter uma curva presa aqui nesse plano, né? Então, a curva que gira para cá, para lá, tal, mas ela está presa no plano. Ela não se afasta do plano. Isso acontece quando a torção da curva é nula. Certo? Vou voltar isso aqui com mais detalhes, certo? E tem esse teorema fundamental aqui das curvas, ó. Então, aqui você tem duas funções diferenciáveis. Você tem o K, que é positiva, e você tem uma outra que é o tal. Então, se você der a curvatura e a torção, então aquele mesmo que existe uma curva regular, parametrizada pelo comprimento de arco, tal que existe a curva tem essa curvatura e essa torção. E vai dizer que essa curva ela é única. É mesmo aquela história que eu estava falando, no plano, a curvatura é tipo como fosse assim, o CPF. No espaço, você tem a curvatura e a torção. Isso caracteriza completamente as curvas. Então, por que esses dois elementos são estudados e são importantes no estudo de curva no espaço? Porque eles caracterizam por completo a curva. Uma vez dada a curvatura e a torção, você, a menos de localização no espaço, só tem uma curva que satisfaz aquilo ali. Então, é tipo como se fosse o DNA mesmo da curva. Só tem ela com aquele jeito. Certo? Se duas curvas, né, alfa e beta, tem a mesma curvatura e torção, né, a menos de sinal, né, porque a torção pode ter um sinal. Então, alfa e beta são congruentes. Quer dizer, você pode ter duas molinhas assim, digamos, praticamente idênticas. Vamos dizer, se você calcular a curvatura e torção das duas, vai dar igual. Mas se você pegar essa e arrastar para cima dessa, ela vai encaixar bem direitinho. Então, isso quer dizer ser congruentes. Então, a menos dessas coisas, só existe essa curva aqui. Ok? Então, por isso que se estuda a questão da curvatura e da torção de curvas planas. E aí, como é feito isso? Via o triângulo de Fresnel. Então, eu gosto de fazer uma analogia do triângulo de Fresnel com
a fórmula Bhaskara, né? Então, você vai, dada uma equação de segundo grau, acha as raízes, né? Então, o que é que você vai? Você pega corre logo para formar a Bhaskara, né? Tem alguns métodos rápidos e tal, mas tem equações que você só consegue resolver direitinho com o auxílio da fórmula Bhaskara, certo? Então, o triêdro de Frenet e essa construção aí ajuda exatamente na descoberta da curvatura e da torção, que são dois números que têm cada um a sua interpretação geométrica por si, porque a curvatura tem a ver com como a curva se dobra na direção e a torção assim, na outra direção, quanto ela sai do plano, né? Então, uma torção grande significa que tem um afastamento grande do plano. Mesma coisa da curvatura. E, além dessa interpretação geométrica, você vê que esses dois números caracterizam as curvas. Então, o triêdro de Frenet, que são os vetores, né? O normal, o tangente, o normal e o binormal, como as fórmulas de Frenet, que são aquelas expressões das derivadas, né, desses vetores com relação a essa base, eles informam e nos ajudam a calcular a curvatura e a torção. Me façam perguntas. Muita informação, né? Muita informação. Então é isso. Eu acho que eu vou parar por aqui, por hoje. Porque na próxima aula, eu vou trabalhar essas fórmulas de Frenet, certo? Ok? Triade de Frenet, já pronto. A gente parou aqui no triade de Frenet. Aí a gente vai falar, já vai começar a trabalhar com belinha, certo? E nós vamos pegar o B aqui, ó. Aqui o B, né? Aí nós vamos derivar, vamos fazer conta, certo? Tal, belinha, tal, é ortogonal, e vamos olhando e argumentando. E aí a gente vê que o belinha tem essa cara aqui, ó. Certo? Aí tem um exemplo. Aí faz a mesma coisa para o telinha. Certo? Vamos obter a gente já tem o telinha, né? Não, a gente fez, já tem, o telinha já tinha antes, né? Aí a gente fez aquelas contas anteriores pro belinha, aí depois agora faz as contas pro n', certo? Aí faz um monte de conta e descobre que o n' tem essa cara aqui. Pronto, aí chega aqui nessa coisa aqui, porque o telinha já é a definição do normal, né? O normal já tem isso aqui, beleza. Aí você pega o n' deriva, pega o b' também deriva, e você acha essas expressões aqui. Mas aí para você chegar nessas expressões, são essas contas aqui, tá vendo? Você tem o n aqui, ó. Aí você deriva, aí observa um bocado de coisa e chega aqui. Certo? Ó, aqui tem as contas do B', né? Eu peguei o B, né? Derivei, beleza. E depois faço para N'. Então essas contas eu vou fazer na próxima aula, que aí isso aqui demora um tempo, eu não quis fazer hoje, porque se eu começasse ia ficar pela metade.
Então, na próxima aula, eu quis só adiantar para dizer qual é o significado dessas coisas. E na próxima aula a gente faz as contas. Me façam perguntas. Então, pronto. Se ninguém tem pergunta, eu vou parar de gravar. Eu acho que é a última aula.